Carta aos Romanos, capítulo 8. Lembrando que o texto tema da série de mensagens, esta já é a 20ª mensagem que estamos pregando na carta aos Romanos. O texto tema é Romanos 5,18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Hoje estaremos falando sobre a vitória pelo Espírito Santo. A vitória pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, nós vamos estar hoje do versículo 5 ao versículo 11. Versículo 5 ao versículo 11. Vamos colocar de pé, os irmãos? O texto diz o seguinte, Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor já tem preenchido no coração. Eu possa ser agora apenas um instrumento da sua palavra, chegar até cada coração e fazer aquilo que o seu Santo Espírito quer fazer em cada vida. Pai, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, na carta aos Romanos já temos visto que Deus usa um método para perdoar os pecados do homem pecador, que é chamado de justificação pela fé. É uma absolvição completa pela graça de Deus, conferida ao miserável pecador. Atualmente nós estamos falando então sobre a vida posterior deste homem que já foi justificado, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 8. Neste capítulo 8 nós temos aí a declaração da liberdade do justificado em Cristo. Mais detalhadamente, nós temos 4 tipos de liberdade. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos a liberdade do julgamento, né? Pregamos sobre isso a semana passada. Não há condenação. Do versículo 5 ao versículo 17, nós veremos a liberdade da derrota, ou seja, não há obrigação, no caso, de obedecer à lei. Do versículo 18 ao versículo 30, nós temos a liberdade do desânimo, não há frustração. E do versículo 31 ao 39, nós temos a liberdade do medo, não há separação. Falamos sobre medo, né? E preocupações essa manhã. A Bíblia continua então, neste capítulo, a desenvolver o princípio de que não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça.
conforme nós vimos lá no capítulo 6, versículo 14. Ainda estamos desenvolvendo este pensamento. O capítulo 6, nós vimos, né, que o foco está no passado, ou seja, fomos crucificados com Cristo. O capítulo 7, ele foca mais no presente, porque diz lá sobre a luta, né, com o pecado, confiando em Cristo, né, lutamos com o pecado, confiando em Cristo. E no capítulo 8, que estamos trabalhando neste exato momento, o foco está no futuro. Nós vamos ver também neste capítulo que seremos glorificados com Cristo. Amém. Podemos então expressar a natureza de nossa salvação em 3 tempos verbais. Através da justificação, nós fomos, né, no passado, fomos salvos da penalidade do pecado. Pela santificação, no presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, na glorificação, seremos salvos da própria presença do pecado. E o povo de Deus diz? Amém. É difícil, não é? A luta contra o pecado. Não vejo a hora de estar liberto, né, desta luta. Se a Bíblia fosse um anel e o livro de Romanos fosse a sua pedra preciosa, o capítulo 8 seria aquele ponto brilhante da pedra preciosa, ou da joia, né? Porque esse capítulo realmente é sensacional. Nós poderíamos até pregar um número maior de versículos, mas eu fiz questão de nós irmos devagar, né, tranquilo. E tem bastante versículos, né, 39 versículos, capítulo 8. Interessante também notar em Romanos algumas particularidades neste capítulo, principalmente neste capítulo. Este capítulo enfatiza muito o Espírito Santo, porque são 19 vezes neste capítulo que o Espírito Santo é mencionado. Este capítulo também é interessante, ele começa, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e termina lá no último versículo, no versículo 39, que a impossibilidade, fala sobre a impossibilidade de separação do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é um texto maravilhoso. Se você quiser em casa fazer estudos particulares, eu recomendo. Nosso texto hoje, versículo 5 ao versículo 11, vai mostrar então a diferença dos que têm o Espírito Santo de Deus e dos que não têm o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, vamos então falar sobre os que são segundo a carne, porque dos versículos 5 ao versículo 8, a Bíblia fala sobre os que são segundo a carne. Lembrando novamente o texto, diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebe as várias informações com respeito aos que são segundo a carne? Eles se inclinam-se para as coisas da carne, conforme o versículo 5 e o versículo 6. Todas as suas ações estão voltadas para o corpo, para o material, para a satisfação dos próprios desejos. Eles têm uma sabedoria louca, porque acham que estão certos, pensam que estão no controle de suas vidas e que não vai prestar contas a ninguém pelos seus atos. Uma sabedoria louca, realmente. São pessoas idólatras, ou eles adoram sim o ídolo, ou eles adoram a si mesmo, seu próprio eu, seu próprio ego. São pessoas também, muitas vezes, que praticam também pecados sexuais, porque o objetivo dessas pessoas é a satisfação própria. Até mesmo se forem casados, eles se preocupam mais com a satisfação própria
no relacionamento sexual do que do seu parceiro. São pessoas orgulhosas, pensam ser donos de si mesmo. Eu sou o dono do meu nariz, eu mando em mim. Você não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Pensam, ser dono de si mesmo, mas o fim é morte. O fim é morte. Lembrando lá aquele texto de Provérbios, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Segundo, os que são da carne, eles têm, como nós já falamos, uma inclinação da carne, ou para a carne. A inclinação da carne, conforme o versículo 7, é inimizade contra Deus. Precisamos então lembrar, irmãos, que nós estamos falando de pessoas ou de alguém perdido, alguém sem Cristo, alguém sem o Espírito Santo, que vive então segundo os desejos da sua carne pecaminosa. Enquanto estão nessa condição, essas pessoas são inimigas declaradas de Deus. Eles combatem contra Deus e contra as leis de Deus. Se a Bíblia fala isso, eu vou fazer isso. A Bíblia fala que não pode fazer isso, eu vou fazer isso. Lembra do capítulo 7? Que eu quero fazer eu não consigo, o bem, que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a situação dessas pessoas. E eles fazem isso intencionalmente, não são desculpáveis. Compreende? Essas pessoas não podem obedecer à lei, mesmo se quisessem. Lembrando aí o capítulo 7, a situação dessas pessoas, elas talvez até querem fazer o bem, mas não conseguem. E o mal que elas talvez não gostariam de fazer, elas acabam fazendo. Terceiro lugar, os que estão na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 8. Não podem agradar a Deus, por quê? Porque elas estão obcecadas por agradar outra pessoa. Quem é essa pessoa? A si mesmo. Se eu estou aqui querendo agradar alguém aqui dentro da igreja, uma pessoa em especial, eu vou deixar de agradar os outros. As pessoas que não agradam a Deus, não podem agradar a Deus, simplesmente porque elas querem agradar a si mesmas. Então não consegue, não vai realmente conseguir agradar a Deus. O Deus dessas pessoas é o eu, são elas mesmas. Elas vivem por si mesmas. A intenção, a preocupação, a tendência da carne é se opor a Deus, é fazer o oposto à sua vontade, agir no contrário à palavra de Deus. Vimos isso, repetindo, vimos isso no capítulo 7. Tal é então a condição do homem fora de Cristo. Agora, os que são segundo o Espírito e os que são segundo o Espírito, do versículo 9 ao versículo 11 nós temos mais detalhadamente, mas também os versículos nós já lemos, do versículo 5 ao 8, também dá alguns detalhes que nós vamos ver. Mas no versículo 9 ao 11, lembrando aí o texto, diz o seguinte: vós porém não estáis na carne. Percebe aqui como que o apóstolo Paulo tinha certeza de estar falando com salvos, ou pelo menos pessoas que se diziam ser salvos, Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele vem mostrar, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também
vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Então, os que são segundo o Espírito, primeiramente, lembrando aí, o Espírito Santo, ele tem o poder de regenerar o homem perdido e morto em seus pecados. Você já viu uma pele morta? Algo morto? Principalmente quando nós machucamos, né? Ou temos alguma infecção, se não me engano, aqui chama necrose, né? Quando a pele morre. Pergunta, tem como regenerar isso? O homem pecador é basicamente uma necrose. Ele é morto em seus pecados, cheira mal perante Deus, até mesmo, conforme a Bíblia diz, até as suas justiças cheiram mal, é morto, podre, desculpe a palavra. Mas o Espírito Santo, ele tem poder de regenerar isso, de trazer como era antes, de chegar ali nas células, né, vamos dizer, espirituais, e regenerar aquelas células. O Espírito Santo também santifica os que já foram regenerados em Cristo. O Espírito Santo vai ressuscitar os que estão em Cristo depois da morte, ele vai ressuscitar eles. O Espírito Santo também assume o conflito. Lembra o conflito do capítulo 7? O bem eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. O Espírito Santo assume esse conflito. O Espírito Santo também toma o lugar do eu, no capítulo, como eu já disse, do capítulo 7, e o resultado agora é vitória. Amém. Antes da derrota, né? Não consegui, porque estava ainda perdido, não tinha o Espírito de Deus, mas agora o Espírito Santo assume essa luta. Ele basicamente pisa no eu do homem e assume a luta. Quando lá no texto, versículo 7, né? O que eu quero fazer, não consigo, o que eu não quero, né? O mal que eu não quero eu faço. Então esse eu sai fora, e agora o Espírito Santo toma o lugar na luta, toma a frente da luta do homem regenerado, ok? Do salvo em Cristo. Primeiramente, então, os que são segundo o Espírito Santo, eles se inclinam para as coisas do Espírito, conforme o versículo 5 e o versículo 6 que nós já lemos. Enquanto que o segundo a carne, que nós já vimos, eles se inclinam para as coisas da carne, os que são segundo o Espírito, ou seja, os que foram regenerados pelo Espírito Santo, estes são totalmente diferentes. Vou repetir: os que foram regenerados pelo Espírito Santo são totalmente diferentes. Por que eu estou repetindo? Porque há uma cambada de cacangélicos aí que vive do mesmo jeito que o perdido, ou até mesmo pior do que o perdido. São diferentes, porque os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, e os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Há uma grande diferença. Porque os que são segundo o Espírito são novas criaturas. A Bíblia é clara em dizer: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Há uma grande diferença. São novas criaturas criadas em Cristo Jesus para as boas obras. O seu prazer está na lei do Senhor. O prazer dessas pessoas está em obedecer a palavra de Deus, em andar nos caminhos de Deus, em santificar suas vidas diariamente. Mesmo que seja uma luta, ainda há o prazer espiritual. Eles recebem a vida eterna em Cristo Jesus. Eles são chamados amigos de Deus. Não mais têm inimizade com Deus, mas são chamados amigos de Deus. São portadores da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Hoje de manhã falamos bastante sobre isso, né? Sobre medo e preocupação. Os que são segundo o Espírito Santo, eles não
têm problemas com medo, não têm problemas com preocupação, porque eles têm a paz de Deus dominando seus corações, dominando seus sentimentos, seus pensamentos. Em João 17, versículo 3, a Bíblia diz, João 17, 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então são totalmente diferentes. Eles conheceram Deus como Deus verdadeiro, e eles conheceram Jesus Cristo, que é enviado de Deus. Segundo os que são segundo o Espírito, eles são habitados pelo Espírito Santo, conforme o versículo 9, Romanos 8, versículo 9. Enquanto que estar na carne é viver sob influência e o domínio da natureza corrompida, inimiga de Deus, estar no Espírito é o oposto. Como eu disse, é totalmente diferente. São dois caminhos em rumos bem diferentes. Não tem como um cristão verdadeiro, um salvo verdadeiro, parecer com um perdido. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão dizer: você é crente. É diferente. É possuir em nosso coração o Espírito de Deus, sem a qual é absolutamente impossível ser chamado de cristão. Tem muitos aí que se chamam de cristão, mas se não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, tomando controle da sua vida, essas pessoas não são cristãs. Vou explicar melhor. Sabemos que somos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz, correto? Amém. É Jesus quem salva. Ele verteu seu sangue na cruz do Calvário, morreu por nossos pecados, efetuou o pagamento de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas é Jesus quem salva, mas é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem toca. É o Espírito Santo quem revela esse significado que eu acabei de dizer ao miserável pecador. É o Espírito Santo quem nos faz sentir este amor de Deus com uma força viva, com uma força eficaz. Sem o Espírito Santo é impossível ser salvo. Você pode até querer. Assustou? Você pode até querer ser salvo, mas se não for o Espírito Santo que te levar até Cristo para a salvação, está perdido. É Ele, a obra dele. Não tem como você passar. Se você tem um porteiro ali, ó, não, eu vou passar por lá. Você não vai, o Espírito Santo não vai te dar o ingresso, vamos dizer assim, né? Você vai ser um intruso, e assim que descobrirem você, manda você para fora. Lembra deixa eu ver se eu lembro aqui daquela parábola. Eu acho que era as bodas mesmo do casamento, né? Parábola lá das bodas do casamento. Aí tinha uns convidados lá que não tinha, né? Convite, lembra disso? É basicamente isso. Eu sei que é só uma ilustração, não estou querendo dizer que esse texto, né, fala sobre isso, né? Mas é só uma ilustração. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não está salva. Se não for o Espírito Santo que tocou no coração dessa pessoa, revelou para ela que ela está perdida, revelou para ela que ela precisa de Cristo, e levou então ela até Cristo para a salvação, e ela então aceita de sim para o Espírito Santo, não para o pastor, não para uma pessoa, mas ela sente o toque do Espírito Santo poderosamente no seu coração, e ela diz sim: não, eu quero esse Jesus, eu quero ser salvo, não com medo do inferno. Não, eu quero ser salvo, não quero ir para o inferno, não. Cuidado. Sem o Espírito Santo é impossível ser salvo, conforme o versículo 9. O Espírito Santo é o penhor, é a aliança
aliança de compromisso com o Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. Então, pensar que alguém é salvo sem ter o Espírito Santo é fazer o mesmo que uma jovem louca. Já viu louco? Imagina uma jovem louca que pensa que o rei aí da sua terra é o seu prometido, seu noivo prometido, sem jamais lhe falar, sem jamais lhe dar alguma prova de seu amor. É uma jovem louca. Então pensar que alguém é salvo sem ter o Espírito Santo é a mesma coisa, porque nunca ouviu a voz do Espírito Santo em seu coração, nunca foi tocado pelo Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, conforme diz aí o texto, esta pessoa não é dele. Em terceiro lugar, os que estão segundo o Espírito são ressuscitados como Cristo foi. Maravilhoso isso. Os que estão segundo o Espírito serão, né? Eu falei o verbo errado, né? Serão ressuscitados como Cristo. Versículo 10 e versículo 11 diz, a morte, nós já lemos o texto, né? A morte passou a fazer parte da vida do homem por causa do quê? Do pecado. Senão, estaremos aí cumprimentando Adão na rua, né? Ô Adão, vamos? E aí? Cadê Eva? Está tudo bem com Eva? Né? Mas infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, porque depois veio o pecado, mas veio a salvação, e estar em Cristo é muito melhor do que a vida que Adão tinha, né? Ser salvo, ser cordeiro com Cristo, ser herdeiro de Deus, é muito melhor do que ficar no jardim, né? Então, Deus sabe das coisas, né? Não é verdade? Então, Ele sabia que o homem iria pecar e providenciou algo muito melhor, que é a nossa salvação. Mas a morte, infelizmente, passou a fazer parte da vida do homem por causa do pecado. Deus falou: olha, não coma daquele fruto, porque se você comer, se você me desobedecer, você vai morrer. E Deus cumpriu a palavra. Mas o Espírito de Deus é vida. O versículo aí que diz: o Espírito vive por causa da justiça. No original, basicamente, está falando que o Espírito é vida por causa da justiça. Então, ele é vida, ele transmite vida ao cristão por causa da justiça de Cristo. A justiça conseguida por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus nos dá a certeza de que, da mesma forma que esse Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo, assim também ele ressuscitará a cada um de nós que temos o Espírito Santo em nossos corações. A Bíblia deu certeza: vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, isso é maravilhoso. Temos a certeza de não ficar mortos, mas vivos, ressuscitados. Eu pedi aqui. Oi? Então temos a certeza de ser ressuscitados, da mesma forma que Jesus foi. Tem alguma dúvida de que Jesus foi ressuscitado? Não. Há muitas provas, né? Tem pessoas que não acreditam, mas há muitas provas. Muitas provas. E nós vamos ser ressuscitados da mesma forma, com o mesmo poder do Espírito Santo que fez com que Jesus ressuscitasse. Concluindo, há uma grande diferença. Eu falei isso várias vezes, né? Porque é verdade, infelizmente estamos vivendo dias
em que você assusta, você assusta quando determinadas pessoas dizem: eu sou crente. Você quase cai duro no chão, porque você conhece a vida da pessoa. Crente? A gente não fala isso, né? Mas no pensamento a gente quase tem um ataque no coração. Mas nunca imaginava. Não é assim que a gente pensa? Nunca imaginava que essa pessoa fosse crente. Por quê? Porque vive igual ou pior do que os perdidos. Irmãos, então, concluindo, a Bíblia nos dá certeza. Há uma grande diferença entre o cristão, o verdadeiro cristão, o que está no Espírito, o que são conforme o Espírito, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, para com o homem perdido, aquele egocêntrico, aquele que vive segundo a carne, aquele que busca saciar os seus desejos pecaminosos do seu coração. Muita diferença. A minha pergunta é a seguinte: duas perguntas bem claras, e responda sinceramente. Responda sinceramente. Você anda segundo a carne, buscando satisfazer os seus desejos pecaminosos, ou você anda segundo o Espírito, buscando agradar a Deus em todos os seus atos? Segunda pergunta: quando foi? Essa pergunta é chave. Quando foi? Eu poderia perguntar o seguinte: você é habitado pelo Espírito Santo? Não, a pergunta é diferente. Por isso que é chave. Quando foi que o Espírito Santo de Deus começou a habitar no seu coração? Pastor, não sei. Nunca foi. Porque quem tem o Espírito Santo sabe quando foi. Amém. Pastor, eu não sei que dia. Não tem. Você está perdido. Ajoelhe-se, confessa a Jesus Cristo, né? Se assim o Espírito Santo, né, tocar no seu coração, confessa a Jesus Cristo como Salvador e receba Ele como Salvador. Mas se você não sabe quando foi, o Espírito Santo nunca entrou no seu coração, não habita no seu coração. Consequentemente, a Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Terminando com dois versículos, João 14, 23 e Efésios 1, 13. E aí nós vamos terminar a mensagem. João 14, 23 e Efésios 1, 13. João 14, 23 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará onde? No coração. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Viremos para Ele e faremos nele morada. E Efésios 1, 13, Efésios 1, versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós estáis depois. Quando que o Espírito Santo vem? Por isso que eu perguntei, quando? Se você não sabe, nunca foi. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. O que acontece quando alguém ouve a palavra da verdade? O Espírito Santo toca no coração. O que tem que ter nessa palavra da verdade? O versículo diz: o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, depois, né? Logicamente, o versículo diz: e tendo nele crido, mas entendemos depois que o Espírito Santo tocou, depois que o Espírito Santo revelou a essa pessoa a salvação em Cristo, e levou ele até Cristo para a salvação, levou a pessoa até Cristo para a salvação. E tendo nele também crido, fostes o que? Selados. O que é isso, pastor? O Espírito Santo passa a habitar no seu coração.
e te sela. E quem pode abrir esse selo? Só o Senhor Jesus Cristo. Você está destinado a ir ao céu. Fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então, basicamente, quando que alguém é habitado pelo Espírito Santo? A partir do momento que ele ouve o Evangelho, o Espírito Santo toca o coração, ele crê nesse Evangelho, e ele então entrega a sua vida a Cristo. E depois da obra completa, da pessoa realmente se arrepender, dos seus pecados, querer Jesus Cristo como Salvador, e todo esse trabalho for feito pelo Espírito Santo, ela é salva, selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa e nunca mais vai sair. Amém. O Espírito Santo não fica fazendo turismo no coração, não. Ele passa a habitar e dali ele não sai. No Velho Testamento era diferente, ele via e voltava. Mas agora não, Jesus falou: eu vou dar o Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Jesus vai estar? Através da pessoa do Espírito Santo. Ele não sai. Mas se você não tem o Espírito Santo, desculpa te informar, essa triste notícia, você não é de Cristo. Vamos colocar de pé e vamos orar.